blasfema contra o Espírito Santo. Poderia dizer para vocês assim, ó, é isso, isso, isso e aquilo, mas eu prefiro fazer diferente. Nós vamos ler o texto para vocês entenderem o contexto. Aí eu vou dar para vocês, atenção aqui, eu vou dar para vocês entendimento de comentaristas bíblicos, 4, sobre esse assunto. Nós vamos ler ali, todo mundo junto, tá? E aí tem uma conclusão final. Você vai ver que os entendimentos, eles partem quase todos para o mesmo lado. Porém, eu quero dizer para você o seguinte, você é livre para acreditar em qualquer uma dessas versões, dessas explicações, ou ir procurar por você mesmo. Tá? A questão é que eles todos vão para a mesma pegada. Vamos lá, blasfêmia com o Espírito Santo. Vamos ler rapidamente. Não vamos ler não, é muito grande. o baseado. Jesus estava então ali, operando milagres, expulsando demônios, e os fariseus vieram e falaram assim, você expulsa por Beelzebu. Aí, Jesus vem então com essa parte final, e a parte de Jesus é interessante. Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era que há de vir. Eu vou sentar aqui para não ficar na frente, para vocês lerem junto comigo. Vamos lá, comentarista John MacArthur, ele diz assim, depois de todas as amostras da divindade de Jesus, os fariseus declararam que ele era de Satanás, o exato oposto da verdade, e eles sabiam disso. O pecado que ele estava confrontando era o da deliberada rejeição dos fariseus ao que eles sabiam ser de Deus. Eles não podiam negar a realidade de que o Espírito Santo fizera por meio dele, e assim atribuíram a Satanás uma obra que eles sabiam que era de Deus. Uma pessoa que nunca tenha sido exposta ao poder divino e à presença de Cristo, pode rejeitá-lo por ignorância e ser perdoado, presumindo que a descrença dê lugar ao arrependimento genuíno. Até mesmo um fariseu como Saulo de Tarso pode ser perdoado por falar contra o Filho do Homem, pois a descrença estava baseada na ignorância. Mas aqueles que sabem que suas declarações são verdadeiras e o rejeitam mesmo assim, pecam contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem testifica de Cristo e faz com que a verdade dele seja conhecida por nós. Russell Shedd diz assim, rejeitar as mais claras provas de que as obras de Jesus revelam a aproximação do reino de Deus foram feitas pelo poder do Espírito Santo. Alegar que pertence ao diabo é um sinal de endurecimento tão completo ao ponto de não existir nenhuma esperança de testemunho, de arrependimento e conversão. O pecador torna-se incapaz de reconhecer ou distinguir entre o divino e o diabólico. Bíblia de estudo de aplicação pessoal. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo quando atribuíram a Satanás o poder pelo qual Cristo realizava os milagres. Assim, o pecado imperdoável é a deliberada recusa de reconhecer o poder de Deus em Cristo, porque indica uma insensibilidade consciente e irresistível. Às vezes os crentes se preocupam, atenção aqui, às vezes os crentes se preocupam pensando que podem ter cometido acidentalmente o pecado imperdoável, mas somente aqueles que deram as costas a Deus e rejeitaram toda a fé devem ter motivos para se preocupar. Jesus disse que esse pecado não pode ser perdoado porque este é um pecado pior do que qualquer outro, mas eu acho que eu li ali, né? Não porque esse é um pecado pior do que qualquer outro, mas porque jamais pedirão perdão. Quem rejeita o Espírito Santo se afasta do único que poderia levá-lo ao arrependimento. O próximo é um pouquinho mais extenso, mas é muito interessante. Bíblia literal de estudo tradicional anotada. O próprio Cristo explica que fez esta advertência sobre o pecado imperdoável porque diziam, tem espírito imundo. Não podemos pensar em nada mais claro, que mais salta imediatamente ao nosso entendimento. O pecado imperdoável foi o de aqueles
aqueles fariseus, líderes religiosos, hipócritas e contemporâneos de Cristo, que viram com seus próprios olhos o Deus Filho encarnado, e mesmo assim ter afirmado que ele estava possuído pelo próprio Satanás. Diante da face física do Filho de Deus, insultaram-no, chamando-o de cavalo de Satanás. À luz do que foi dito, tal pecado imperdoável só pode ter ocorrido naquela única vez e hoje não pode ser cometido por ninguém, particularmente pelos que estão sobre a ação do Espírito Santo, desejando a salvação, mesmo que estejam apavorados com a ideia de terem pecado contra o Espírito Santo e desse pecado ser imperdoável. A preocupação deles prova que estão sendo chamados pelo Espírito Santo. Isso é Bíblia de Estudo Pentecostal. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá de Cristo, da sua palavra e da obra de convencer o homem do pecado. Aquele que rejeita a voz do Espírito se opõe a ela, afastando de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão, que é o Espírito Santo. Conclusão: devemos sempre lembrar que há um estado de existência imperdoável, que é o estado da incredulidade. Não há perdão para alguém que morre na incredulidade. Em contínua rejeição às exortações a crer em Jesus, a contínua rejeição às exortações de crer em Jesus é a blasfêmia imperdoável. Augusto Nicodemos Lopes, que é um pastor presbiteriano, diz assim: portanto, não se impressione com as ameaças dos pastores do tipo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Se o que você estiver fazendo é simplesmente perguntando qual a base bíblica para cair no Espírito, rir no Espírito, unção da leoa e outras manifestações atribuídas ao Espírito Santo. Moral da história, gente, vocês viram que tem assim, algumas vertentes de entendimentos. Isso é blasfêmia, isso não é blasfêmia. Na minha opinião, eu concordo. E aí vai de vocês, cada um tem o entendimento próprio. Eu concordo com aquela que diz que o pecado imperdoável é daqueles fariseus. Por quê? Porque dali em diante, através da atuação do Espírito Santo, e eu concordo com aquilo, ninguém mais viu o próprio Filho encarnado, a não ser aqueles fariseus. E aí, o pecado que não se perdoa, vamos assim dizer, é realmente o pecado, na minha opinião, é o pecado da incredulidade. Porque você conhece, e aí o exemplo do ladrão da cruz, por exemplo, a pessoa que no último instante de vida, se converteu. Ela não foi batizada, não foi às águas, ela não teve a escola bíblica, ela não teve comunhão com a igreja, mas ele falou, hoje, você vai fechar o olho hoje ainda, o Senhor do tempo, que está acima do tempo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, para mim, aí cada um tem o seu próprio entendimento. Mas para mim eu entendo que o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo foi essa de ter atribuído ao próprio Cristo ali encarnado, vivo, pessoa, a obra de Satanás, quando na verdade deliberadamente eles sabiam que eram de Deus. Entendeu? Pensa você, hoje, se você fala assim, não, isso aí é coisa do hoje, ou então crente, ou então a pessoa que ainda não se converteu, falar isso aí é coisa do diabo, quando na verdade é o Espírito Santo. Ok, vamos dizer que ela falou isso há 1 ano atrás. Cometeu um pecado imperdoável, segundo o entendimento de alguns. Isso aí é coisa do diabo, quando na verdade era o Espírito agindo. Você acha que se essa pessoa hoje levantar as mãos e falar assim, eu me arrependo dos meus pecados e tal, você acha que lá do céu Deus vai dizer, não, 2 anos atrás você falou que aquilo lá era obra de Satanás quando era o Espírito Santo, você vai para o inferno. Você acha que Deus vai rejeitar esse coração quebrantado hoje, de uma coisa que ele fez lá atrás? E hoje, nós cristãos que estamos preocupados, será que eu cometi o pecado, a incredulidade, o pecado, a blasfêmia do pecado imperdoável ali? Será que, meu Deus, será que eu pisei na bola? O fato de você estar, como diz o texto, uma das explicações, concordo com isso também, o fato de você estar preocupado se pecou ou não, é prova de que o Espírito Santo está naquela primeira atuação dele, ele está te convencendo do pecado, da justiça do juízo. Por quê? Porque se ele não tivesse em você, você nem saberia o que era pecado. Beleza?